Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Boa Hoje noite. vai ser a respeito de regras de transição. A gente teve um problema técnico aqui, mas graças a Deus agora está tudo resolvido. Então, retomando o que a gente estava falando, antes da reforma, então eu tinha dois grandes grupos: aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Veio a reforma em novembro de 2019, no dia 13 de novembro de 2019, e com ela trouxe 4 regras de transição da aposentadoria por tempo e uma regra de transição da aposentadoria por idade. Além disso, uma regra nova, nós chamamos de nova aposentadoria, uma regra padrão que só vai alcançar aquelas pessoas que, de fato, começaram a contribuir para o sistema após a reforma. Então, o que eu tenho que analisar quando chega um cliente com uma dúvida a respeito de qual regra que ele vai alcançar, qual regra que cabe na situação dele? Primeira pergunta, primeira coisa que eu tenho que analisar: quando que essa pessoa se filiou à Previdência Social? Quando que ela fez a sua primeira contribuição? Quando ela verteu a primeira contribuição? Em qualquer categoria. Porque a partir desse momento, eu vou conseguir saber se essa pessoa ela vai poder se aposentar por uma dessas regras de transição ou ela só vai ter a opção de se aposentar pela nova aposentadoria, ok? Nós, né? Então eu me incluo vocês também. Então, nós que já começamos a contribuir antes da reforma, a gente vai poder optar. Ou a gente utiliza as regras de transição, ou a gente utiliza a nova regra de aposentadoria, certo? Mas eu também tenho que olhar lá para trás, lá para aquelas pessoas que até 13 de novembro de 2019 conseguiram cumprir regras, conseguiram cumprir os requisitos que essas pessoas podem ter aí direito adquirido. Mas vamos lá, vamos passar os slides aqui, ó. E eu trouxe aqui para vocês as principais dúvidas dos clientes, aquilo que frequentemente eles perguntam para a gente. Então, eu comecei a contribuir antes da reforma. Será que eu tenho direito adquirido? Depende. Depende se essa pessoa conseguiu cumprir todos os requisitos até a data da reforma. Caso contrário, ela não vai possuir direito adquirido. Depois, eu só vou me aposentar aos 65 anos ou eu me enquadro em uma das regras de transição? Essa pergunta, gente, ela geralmente ela vem assim, ó: será que eu me aposento aos 65 anos? Será que eu tenho que esperar até os 65 anos? Porque é muito difícil o nosso cliente ele ter essa noção de que existem tantas regras, tá? Ele ouviu dizer na televisão, na mídia, né? Ele ficou sabendo que teve mudanças e que ficou mais difícil alcançar a aposentadoria, mas ele não sabe que existem regras aí de transição. Ele não sabe quais são as especificidades de cada regra. Depois, eu vou receber 100% daquilo que eu contribuí? Então, contribuir a minha vida inteira aí com um valor próximo a teto. Será que eu vou conseguir me aposentar com teto? Quanto tempo eu devo pagar de pedágio? Eu já cumpri lá o tempo necessário, mas aí veio a regra de transição. Quanto tempo ainda que eu tenho que contribuir para alcançar o direito à minha aposentadoria? É verdade que não conta mais a insalubridade? Será mesmo que a gente não tem mais como contar período de insalubridade? E quando vem essa pergunta, é no sentido de: será que eu posso converter períodos em que eu exerci o meu trabalho como exposto, né, a ambiente insalubre ou perigoso, na categoria de especial? Será que eu ainda consigo converter após a reforma? E a gente vai ver que não é mais possível, né? Não tem mais essa possibilidade. E ali, por fim, o período de auxílio-doença conta como tempo de contribuição?
eu passei um longo período aí recebendo auxílio-doença. Hoje me recuperei e voltei a trabalhar. Será que esse período de 1 ano, 2 anos, 3 anos que essa pessoa ficou afastada vai contar para tempo de contribuição ou não? Então, essas são as principais dúvidas dos nossos clientes. Então, a gente tem aqui, ó, uma categoria antes da reforma, como a gente falou, que é a aposentadoria por idade, e depois a aposentadoria por tempo de contribuição, e que eu tinha a opção de escolher com fator previdenciário ou a regra dos pontos, que era a regra 85/95. Que era isso? 85 pontos para a mulher, 95 pontos para o homem, somatória de idade e tempo de contribuição, tá ok? Eu só alcanço essas aposentadorias que vocês estão vendo aqui, antes da reforma. Quando que eu alcanço? Se eu implementei requisitos até 13 de novembro de 2019. Por isso que quando a gente vai fazer um planejamento previdenciário, e vocês já viram, a Sueli já viu, a Laís também já viu, a gente sempre faz o seguinte, a gente traz o passado, o presente e o futuro. Então, eu mostro para o cliente que lá na data da reforma, lá antes do dia 13 de novembro de 2019, ele não alcançava a idade para se aposentar por aposentadoria por idade, ou o tempo de contribuição para se aposentar pelas regras da aposentadoria por tempo. Eu tenho que mostrar isso para ele, para que ele não fique com dúvidas de que, será que lá eu poderia ter me aposentado? Ok? E por que eu preciso saber disso também? Qual a idade da pessoa? Qual o tempo de contribuição dela lá na data da reforma? Porque a gente vai ver que nós temos regras de transição que eu preciso estar muito próximo da aposentadoria, fechar o requisito da aposentadoria para eu poder me enquadrar naquela regra, porque senão eu não consigo alcançar aquela regra de transição. Tá ok? Então vamos lá, vamos recapitular. Sempre calcular na data da reforma qual é o tempo de contribuição que o teu cliente tem e qual é a idade do teu cliente, tá? Sempre na data da reforma. Então vamos lá. Regras de transição por idade e por tempo. A gente vai começar a analisar as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? A por idade eu vou deixar por último. São as 4 regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a primeira regra é a regra número 1, a regra que a gente fala que é a regra do artigo 15 da emenda constitucional. Essa regrinha é chamada de regra dos pontos. Por quê? Porque ela vai somar o tempo de contribuição do segurado mais a idade dele. A soma desses dois, a gente vai ter que ir lá para a tabela, e eu trouxe a tabelinha aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar se ele fecha ou se ele não fecha o requisito. Então, primeira regrinha de transição, a gente coloca lá, regra número 1, regra dos pontos, tá? Vocês devem fixar aí, guardar o artigo, porque muitos programas de cálculo, às vezes, não traz o nome da regra, mas traz o artigo. Por exemplo, para quem trabalha com programa que é a planilha inteligente, a planilha inteligente não traz o nome da regra. Ela não fala regra 01 ou regra dos pontos. Ela vai trazer a regra do artigo 15. E eu tenho que saber que a regra do artigo 15 é a regra dos pontos. Agora, quem trabalha lá com o cálculo jurídico, com o programinha de cálculo jurídico, vai trazer exatamente escrito assim, ó, regra #01, que é a regra dos pontos, tá? Então, é bom que vocês observem isso. Primeira regrinha aqui, regra do sistema de pontos. O que fala essa regra? Essa regra soma tempo e idade. Então, as mulheres vão poder se aposentar a partir de
86 pontos. E os homens a partir de 96. Quando? A partir de 2019. Então, eu tenho que olhar lá na tabelinha que eu trouxe aqui para vocês, tá? Qual vai ser a pontuação do meu cliente? Então, imagine que a gente tem aqui uma mulher que em 2019, vamos pegar aqui, 2019, ela quer saber se ela cumpre ou não cumpre a pontuação mínima para poder se aposentar. Só que preste atenção, não é só a pontuação mínima que ela precisa ter. Ela precisa ter o quê? O tempo de contribuição também. Então, ela precisa ter dois fatores aqui, dois requisitos cumpridos: o tempo e os pontos, certo? Eu não tenho uma idade mínima aqui, mas a idade vai influenciar, porque a idade é considerada para questão dos pontos. Então, quanto mais novo é o meu cliente, com certeza a pontuação dele vai ser menor, porque somado ao tempo que ele tem, a pontuação dele vai cair. Então, quanto mais velho for o meu cliente, somado o tempo de contribuição que ele tem, a tendência é que aumente essa pontuação, tá? Então, o que que fala essa regra? Ó? As mulheres poderão se aposentar a 86 pontos e os homens com 96 em 2019. O tempo mínimo é exigido. Então, o tempo mínimo de 30 anos para a mulher e 35 anos deve ser respeitado. Então, a cada ano será exigido um ponto a mais, chegando então a 105 pontos para os homens em 2028 e a 100 pontos para as mulheres em 2033, né? Tem um limite essa regra, tá? Alguma dúvida com relação à regra dos pontos? Vocês já tiveram algum caso que tiveram que caberia essa regra? Só para eu entender, para ver se eu entendi, né? Então, é a soma de 30 anos. Por exemplo, a gente está em 2024. Nesse caso, a pessoa ela tem que ter 30 anos mais 94 pontos, a mulher, é isso? Exatamente. Os 30 anos vai ter que 92, ser não sei. respeitado. Os 30 anos sempre vai ter que ser respeitado. O tempo de Conforme passa o contribuição, ano, vai aumentando. Uhum. Então, se eu exatamente, fizer esse cálculo hoje, vai ser com base na data de hoje, com perfeito. base no. Ah, entendi. Exatamente, tá? Então eu tenho que verificar hoje, o meu cliente fecha esse requisito de pontuação. Por isso que quando às vezes a gente simula uma aposentadoria que essa regra é a mais rápido para o nosso cliente cumprir, eu sempre tenho que olhar para a questão de como que eu posso fazer, Laís, para aumentar o tempo de contribuição desse cliente? Porque eu aumentando o tempo de contribuição dele vai influenciar na contagem dos pontos, não é? Porque a idade eu não consigo mexer da pessoa. A idade eu não tenho como alterar, mas o tempo de contribuição, muitas das vezes a gente consegue aumentar. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos pegar um homem, tá? Um homem que ele prestou serviço militar. E ele tem lá a carteirinha de conscrito, né? Ele tem ali a carteirinha do serviço militar obrigatório. Esse tempo, para o homem, a gente sabe que a gente consegue averbar para conseguir mais tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo de contribuição eu conseguir, somado à idade dele, melhor, porque daí eu vou conseguir alcançar a pontuação exigida, tá? Então, lembrando que essa regra eu sou obrigada a acumular com o tempo mínimo. Homem 35 anos e mulher 30. Não basta eu cumprir a pontuação se eu não tiver o tempo de contribuição mínimo. Certo? Certo, Sueli? Uhum. Tá, só para hoje a mulher seria 91 pontos, é isso? Para Hoje, aposentar hoje? 2014, 91 pontos, exatamente. Está É, aqui, ó, 91 pontos. entendi. Como é que fica a questão do cálculo? Porque veja bem, quando a gente estava falando lá das regrinhas
antes da reforma, né, a gente teve essa grande mudança, não só com relação aos requisitos, mas também e principalmente com relação ao valor, com relação à sistemática de cálculo. Se eu olhar para trás, lá, antes da reforma, era muito mais benéfico a gente se aposentar por conta do valor. Lá eu teria a minha base de cálculo, né? 80% dos maiores salários de contribuição. E agora, como é que fica? O que teve de alteração? Essa regra, de forma específica, essa regra de pontos, fala que o valor do benefício ele vai ser calculado através dessa média dos 100% e não mais os 80% maiores salários de contribuição. Então, a média é a média dos 100%. Desde quando? Desde julho de 94. Né? Então, vai se pegar todos os salários de contribuição, vamos somar e vamos tirar essa média dos 100%. E olha o que fala, o coeficiente corresponde a 60% da média. Então, quer dizer que esse cálculo ele acaba não sendo tão benéfico porque ele parte de 60% da média dos 100%. Certo? Então, eu sempre vou partir de 60%. E quando que vai aumentar esse 60%? Quando eu tiver aqui, ó, a cada ano que exceder 15 anos para a mulher e a cada ano que exceder 20 anos para o homem, aí sim eu tenho um acréscimo de 2% para cada ano. Então, veja que se eu tenho uma mulher com 15 anos de tempo de contribuição, tá? A partir de 15 anos de tempo de contribuição, eu vou somar mais 2, depois mais 2, mais 2, até chegar o coeficiente, né? Para eu poder fazer o cálculo. Sempre partindo de 60%. Aí, às vezes, essa regra ela não é tão benéfica por conta do cálculo, tá? Só que a gente vai perceber que a grande maioria das regras da aposentadoria agora, elas partem de 60%. Aí eu pergunto para vocês, neste caso, do sistema de pontos, da regra de pontos, eu tenho aplicação de fator previdenciário? E a resposta é não, tá? Eu não tenho aplicação de fator previdenciário aqui. Realmente, é a 60% da média, então o coeficiente é 60% dos 100%, acrescido de 2 pontos percentuais a cada ano que exceder 15 anos para mulher e 20 anos para homem. Ok? Aqui a gente sabe que, como a mulher vai ter que ter 30 anos de tempo de contribuição, então o cálculo aqui geralmente já vai ter esse acréscimo de 2%, né? Então, imagina, 15 anos vai ser mais 15 anos para a mulher para ela conseguir 30 anos de tempo de contribuição. Entenderam o que eu falei? Então, provavelmente ela não vai ser 60%, vai ser maior este coeficiente, né? Até porque é exigido um tempo de contribuição dela maior, tá? Essa regrinha, então, para eu ter acesso, eu tenho que acumular tempo de contribuição mais pontos, certo? Vamos para a segunda regra de transição, tá? Primeira, regrinha de transição do artigo 15. Segunda regra de transição do artigo 16. Regra da idade mínima progressiva, tá? Artigo 16 da emenda constitucional. Aqui eu sou obrigada a levar em consideração a idade mínima. Aqui eu tenho uma idade mínima para respeitar. Na regra anterior, eu não tenho idade mínima. Eu tenho apenas a soma, a pontuação mínima, né? A pontuação mínima. Agora, essa regra de transição, que é a 2, ela leva em consideração a idade mínima progressiva. Então, vamos lá. Para as mulheres,
para elas se aposentarem, elas se aposentam aos 56 anos, a partir dos 56 anos. Mas quando que ela tem que ter 56? É agora? Não, é lá em 2019. Então, ela só consegue alcançar se lá em 2019 ela já tiver 56 anos. Fora isso, ela tem que ter mais o quê? Ela tem que ter tempo de contribuição. Então, cumula 2 requisitos: tempo de contribuição mais idade mínima. Então, veja bem, o homem é a partir dos 61 anos e 35 anos de contribuição. A mulher é a partir dos 56 e 30 anos de contribuição, lá em 2019, não agora. Se a gente fosse trazer para a nossa realidade hoje, a gente teria aqui a mulher, hoje, com 58 anos e 6 meses. Se a mulher hoje tiver 58 anos e 6 meses e já tiver 30 anos de tempo de contribuição, hoje ela alcança essa regra de transição. E daí tem essa tabelinha que vai aumentando, né, para o homem, até chegar ali 62 anos para a mulher em 2031, para ela alcançar a idade que hoje é considerada para se aposentar, e para o homem em 2027. Conseguem visualizar isso? Já começam a pensar assim, poxa, quem eu conheço que alcança essa idade mínima e alcança o tempo de contribuição para se aposentar? Já começam a pensar em alguém? Porque a gente conhecendo as regras, a gente já começa a olhar para as pessoas com outros olhos, a gente já começa a pensar em enquadrar essas pessoas nas regras de transição, não é verdade? Como é que fica a questão do valor do benefício, gente? É a mesma regra, é a mesma coisa, né? A mesma situação da regra anterior. Então, o valor do benefício vai seguir a mesma regra geral de cálculo. 60% da minha média contributiva. Qual é a minha média contributiva? É a minha média dos 100%, tá? Então, parte de 60%, eu acrescentando 2 pontos a mais, 2 pontos percentuais, para cada ano que exceder 15 anos para a mulher e 20 anos para os homens, ok? Então, a gente viu 2 regras de transição do artigo 15 e do artigo 16. Uma tem a ver com a pontuação, não tenho idade mínima. A outra, eu não tenho pontuação, mas eu tenho uma idade mínima progressiva. Vai depender de quando que eu implemento os requisitos para me aposentar. Certo, Laís? A próxima regra de transição, que é do pedágio de 50%, ela é uma regra que não cabe para todo mundo. É uma regra que eu não gosto muito. Por que que eu não gosto? Porque essa que a gente viu aqui da idade mínima, ela não tem fator previdenciário. Essa que a gente viu do sistema de pontos, ela não tem fator previdenciário. Agora, essa danada dessa regra de transição do pedágio de 50%, essa tem. Essa tem fator previdenciário. Vamos lá, vamos ver quem consegue alcançar esta regra. Então, regra de transição do pedágio de 50% com o fator previdenciário. Essa regra, ela serve apenas para a mulher que na data da reforma, lá em novembro de 2019, ela já tinha mais de 28 anos de tempo de contribuição. Ou para o homem, que na data da reforma já tinha mais de 33 anos de tempo de contribuição. Se lá em 2019 eu não tiver os 28 anos, eu não encaixo nessa regra. Eu não consigo ir para essa regra. Então, o que que eu tenho que olhar? Por isso que eu falei para vocês no início da aula. É importante
no momento que eu for fazer o planejamento previdenciário desse cliente, que eu for analisar as regras, eu saber quanto de tempo e qual a idade que o meu cliente tem, ou melhor, ele teria, né? Ele tinha lá na data da reforma. Quanto tempo de contribuição e qual a idade ele tinha na data da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. Justamente para eu analisar se cabe ou se não cabe essa regra de transição, que é do pedágio de 50%. Então, ela não é para todo mundo. Eu tenho um caso lá no escritório, não sei se eu já comentei com alguma de vocês, que a minha cliente, ela, se o INSS tivesse considerado um período que ela trabalhou e não recolheu, e ela indenizou esse período, ela pediu para o INSS as guias para indenizar esse período, era um período de 2 anos, lá atrás, lá em 1998, 99, ela trabalhou numa escola de informática. Então, ela tem uma lacuna de 2 anos. Só que ela tem a comprovação que ela trabalhou lá. Ela tem uma declaração da escola dizendo que naquela data ela prestou serviço como professora de informática. E ela quer indenizar esse período. A gente entrou com o pedido de aposentadoria dela, o INSS negou. Negou por quê? Porque ele disse que na data da reforma ela não cumpria o requisito da aposentadoria do pedágio de 50%. E hoje ela não cumpre ainda nenhuma regra de transição. Negou. Mas qual que era a nossa intenção? Fazer com que o INSS reconhecesse esses 2 anos, porque daria certinho os 2 anos que faltavam para, na data da reforma, ela fechar 28 anos. Administrativamente, a gente não conseguiu. Recorremos, né? Fomos para a justiça. Ainda está em análise. Agora, o juiz pediu para que o INSS juntasse a contagem de todo o tempo de contribuição dela. Vamos ver o que o INSS vai responder e vamos ver se o juiz ele considera esses 2 anos que ela teve lá atrás. Porque daí vai fechar na data da reforma os 28 anos. Só que, para minha cliente, como ela vai receber salário mínimo de benefício, para ela não vai ter tanta diferença aqui com relação ao valor. Essa regra ela não é interessante uma pessoa que, por exemplo, contribuiu com salário alto, porque ela tem fator previdenciário. E isso vai fazer achatar aí o benefício dela, tá? Então, olha só, essa regra fala o seguinte, que a pessoa tem que cumprir um pedágio de 50% sobre o tempo mínimo que faltava para se aposentar. Qual era o tempo mínimo? 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Então, aqui eu trouxe até um exemplo para vocês, ó. O João, ele tem 34 anos de tempo de contribuição. Esse caso, ele vai precisar cumprir quanto tempo? Se ele precisava ter 35 anos de tempo de contribuição antes da reforma, hoje ele precisa, né? Ele precisaria, então, cumprir aí um pedágio de 1 ano, mais 50%. Então, 34 para 35, 1 ano, mas ele ainda não faz jus. Além disso, mais 50% desse tempo, mais 6 meses. Então, 1 ano e 6 meses. A mesma coisa ali, a Ivonete. Não, Ivonete não, a Ivone. Ela já tem 28 anos. Quando que ela tem 28 anos? Na data da reforma. Ela não consegue se aposentar ainda. Por quê? Porque ela precisa pagar este pedágio de 2 anos. Perdão, de 50%. Então, 2 anos ela faltava. Mais 50%, mais 1. Então, fecharia 3 anos ao total, tá? Só que eu sempre tenho que olhar, meu cliente lá atrás, ele tem direito, ele cumpre lá 28 anos na data da reforma, ele cumpre 33 anos na data da reforma? Sim. Aí ela pode ter direito a se enquadrar nessa regra. Caso contrário, não, de jeito nenhum. O que é ruim dessa regra? O cálculo. O cálculo é horrível. O cálculo, ele é a média de todas as contribuições, né, a partir de julho de 94,
94, a média de 100%, só que eu não parto de 60% aqui, eu não tenho essa situação, eu partir de 60%, não. Aqui eu pego a média dos 100% e aplico a formulazinha do fator previdenciário. Então, minha gente, quanto mais nova essa pessoa tem, mais nova ela o problema vai ser aqui no coeficiente, né? Então, quanto mais novo eu me aposento, menor aqui vai ser a minha aposentadoria, tá? Então, eu não tenho aqui uma idade mínima, mas eu tenho sim um tempo mínimo na data da reforma, certo? Conseguiram entender? Essa regra não é boa para uma pessoa que contribui com valor alto, né? Não, não é. Ela não Mas, é boa para quem contribui com valor alto, e ela não é boa para quem se aposenta muito nova de idade. não, não vale a pena. Não, não vale a pena. Tem Uhum. que se fazer cálculo. Às vezes, em comparação a uma outra regra, por exemplo, a próxima que a gente vai ver, é uma das melhores que a gente tem. Só que o pedágio é maior, né? De Então, 100%? é de 100%, exatamente. O pedágio é de 100%, certo? É. Aqui tá assim, né? Se enquadra nessa regra todos que estiverem a menos de 2 anos da aposentadoria, desde que cumpra um pedágio do tempo que falta para se aposentar, tá? Próxima regrinha de transição, a que eu mais gosto, é do artigo 20, que é a regra do pedágio de 100%. E olha só, o que fala essa regra? Essa regra, ela exige aqui uma idade mínima mais um tempo de contribuição e o pedágio. Ela é 100%, por quê? Porque eu não tenho fator previdenciário. Eu não tenho o cálculo partindo de 60%, eu não tenho. Eu tenho a média dos meus 100% e é isso que eu vou receber, a média do meu 100%. Então, ela é uma ótima regra com relação valor, a valor. Mas para a gente alcançar essa regra, é para quem realmente já tem bastante tempo de contribuição, para quem já tem aí a idade mínima alcançada. Então, vamos lá. Essa regra, ela fala o seguinte, ó, eu tenho que ter uma idade mínima mais um pedágio. Esse pedágio é um pedágio de 100% do tempo que faltava para eu atingir o mínimo exigido de contribuição. Para a mulher, eu preciso ter uma idade mínima de 57 anos, mas eu preciso ter 30 anos de contribuição mais o pedágio. E o homem, ele se aposenta um pouco mais cedo também, 60 anos, mas eu também preciso ter aí 35 anos de contribuição, mais pagar esse pedágio de 100% do que faltava para eu atingir o tempo de contribuição exigido. Então, ali tem um exemplo, uma mulher de 57 anos de idade e 28 anos de tempo de contribuição terá que trabalhar mais 4 anos, porque faltariam 2 anos para completar 30. Então, vai pagar mais 2, o dobro, para atingir o mínimo de contribuição que faltava para requerer o benefício. Por isso que essa regra, embora ela seja benéfica por conta do valor, é importante aqui que eu faça realmente cálculo. Porque, às vezes, quando a pessoa ela cumpre essa regra do pedágio de 100%, muitas vezes ela já tem direito a cumprir um pedágio de 50%. E aqui eu preciso realmente fazer cálculo para ver qual dos dois é mais benéfico. Porque aqui eu vou ter que pagar mais, né? Eu vou ter que contribuir mais um pouco ainda para a Previdência, para ver se vale realmente a pena esse investimento. E ela é boa por quê? Porque aqui eu ganho 100% da minha média. E se a minha média for uma média alta, vale super a pena, certo? Conseguiram visualizar essas 4 regras aqui? O que a gente consegue enxergar de benefício e de
malefício para o nosso cliente? De fato, será que a gente tem benefício de algumas regras, né? Se a gente for olhar lá para a regra de pontos, se a gente for olhar lá para a regra da idade mínima progressiva, todas essas duas regras eu tenho que ter 30 e 35 anos de tempo de contribuição. Então, não fujo desse parâmetro. Agora, quando a gente fala na regrinha de pontos aqui, do pedágio de 50%, é que a história modifica, né? Que eu tenho uma quantidade de tempo de contribuição menor, mas eu tenho pedágio, assim como a do pedágio de 100%, tá? Nosso cliente, dificilmente ele vai conseguir distinguir e analisar qual regra ele vai ter direito e qual a regra melhor para ele. Por isso que é o nosso papel é sempre fazer um cálculo, tentar, né, oferecer o planejamento previdenciário ou fazer uma análise previdenciária do caso dele, para mostrar qual é o melhor caminho. Nem sempre aquilo que nós simulamos como o melhor caminho, que nós acreditamos ser o melhor caminho, para ele vai ser. Porque quem toma a decisão é o cliente. A gente só apresenta os caminhos, os prós e os contras de cada caminho, não é? Às vezes o nosso cliente ele quer pagar um pouco mais para receber um valor maior. Ele precisa estar ciente do investimento que ele vai fazer e do retorno que ele vai ter sobre esse investimento. Isso é importante a gente falar para o nosso cliente. Sabe por que eu falo isso? Eu estou com uma situação bem peculiar no escritório, em que a minha cliente, daqui a 2 anos, ela fecharia o pedágio de 100%. E ela receberia 3.500, 3.600 de renda, de aposentadoria. Só que hoje, ela já fecha requisito para o pedágio de 50%. E ela não quer esperar mais. Ela está desesperada para se aposentar. Ela trabalha em escola, então ela está assim no limite dela. Ela tem problema de saúde, ela não quer se aposentar por invalidez, ela não quer passar por esse processo, né, pede auxílio-doença, depois vai para um pedido de aposentadoria por invalidez, ela não quer passar por isso, perícia, mais nada. E ela quer se aposentar mesmo tendo ciência, porque eu fiz o planejamento dela, que ela vai deixar de ganhar tantos reais por mês se ela optar pela regra do pedágio de 50%, que ela já está com o requisito cumprido desde o ano passado. Agora que ela se deu conta. E ela assim, não, doutora, eu quero me aposentar. Eu não quero mais esperar nem mais um dia. Por isso que eu digo, Cansado. Tá ela está cansado. assim, ela está no esgotamento. Sim. Né? Então, às vezes, não é só o valor, só o dinheiro, né, que conta, Uhum. tem outros fatores. Qualidade de vida dela, né? Exatamente. Agora a gente vai para regras de transição da aposentadoria por idade. Tudo que a gente viu aqui, nós temos tempo de contribuição grande, né? Um grande tempo aí de contribuição. Agora vamos dar uma olhadinha na regrinha de transição da aposentadoria por idade. E olha só, aqui, gente, quando a gente faz cálculo e bate essa regra aqui, provavelmente a regra da nova aposentadoria também cumpre ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque aqui é muito parecido os requisitos. Então, para aposentadoria por idade da regra de transição, eu exijo idade mínima. Idade mínima para homem, idade mínima para mulher. Só que para o homem nada mudou. O homem continua com 65 anos para a idade mínima. O que mudou foi para as mulheres, que como eu saí lá de 2019, uma aposentadoria por idade de 60 anos para mulher, agora eu vou aumentando 6 meses, né? A cada ano eu vou aumentando 6 meses. Então, em 2019, 60 anos. Em 2020, 60 anos e 6 meses era exigido. 2021, 61 anos. 2022, 61,5, né? E 2023, chegamos a 62. Então, nivelou agora com a nova regra, 62 anos para a mulher, de idade mínima.
Aqui tem um porém. Quando eu falo na aposentadoria, da regra de transição da idade, eu tenho que ter um tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, ambos se exige o mesmo tempo de contribuição, 15 anos. Agora, a gente vai ver que existe uma diferença lá na nova regra, quando eu falo do homem, porque lá o tempo de contribuição exigida é diferente, certo? Então eu tenho que sempre olhar, poxa, será que para o homem não valeria muito mais a pena ele se aposentar numa regra de transição da aposentadoria por idade do que a nova aposentadoria, exatamente por conta do tempo de contribuição exigido, certo? E aqui a gente cai na mesma situação, a mesma regrinha de cálculo, 60% da média dos 100%. Eu vou aumentar 2 pontos percentuais a cada ano para a mulher que exceder 15 anos e para homem que exceder 20 anos de tempo de contribuição, certo? Então a gente consegue perceber que a única diferença que eu tenho com relação à regra do cálculo é no pedágio de 50%, porque eu tenho fator previdenciário, e no pedágio de 100%. São essas duas regras que fogem à regra tradicional de cálculo. Lembra a regra tradicional de cálculo? 60% da média, certo? E por último, eu deixei a nova aposentadoria, a regra geral. Aqui eu não trouxe para vocês os bonequinhos, mas eu vou falar para vocês como é que ficou. Então, na nova aposentadoria, nós temos idade mínima, conjunção de idade mínima, tempo de contribuição. Qual a idade mínima exigida para a mulher? 62 anos. E 15 anos de tempo de contribuição. Então, vocês conseguem perceber que ficou exatamente igual à regrinha de transição da idade. E para o homem, o que a gente tem de diferente? A gente tem o tempo de contribuição exigido, porque homem não mudou, homem continua sendo 65 anos. O que mudou foi o tempo de contribuição exigido, que não é 15 anos, e é sim 20 anos, tá? 20 anos. Certo, gente? 20 anos de tempo de contribuição. Poxa, como é que eu vou saber se o meu cliente ele se enquadra nas regras de transição ou se ele se enquadra na nova aposentadoria? Só deixa eu colocar para carregar. Um pouquinho. Como é que eu vou saber se ele se enquadra em uma ou em outra regra? Primeiro lugar, primeira coisa que eu vou olhar, quando que esse meu cliente começou a pagar? Ele começou a contribuir, ele se filiou à Previdência Social antes do dia 13 de novembro de 2019? Sim. Se aconteceu isso, ele vai poder optar por uma das regras de transição. É claro que vai ter que se fazer cálculo para ver aí a questão de requisitos. Agora, para qualquer outra pessoa que começou a pagar, que se filiou à Previdência Social após a data da reforma, só vai poder optar, não vai ter escolha, não quer dizer, não tem nem opção, né? Só vai poder se aposentar pela nova aposentadoria, pela regra geral, que é 62 anos mulher, 65 anos homem, 15 anos de tempo de contribuição mulher, 20 anos para o homem. E com a mesma sistemática de cálculo, 60% da média dos 100%. Não tem choro nem vela. Certo, gente? Dominem essa parte de regras. Se vocês conseguirem, a cada cliente que atenderem, visualizar, né, as regras de transição, a regra da nova aposentadoria, olhar para os requisitos de idade, tempo. A carência é sempre a mesma, né? A carência é sempre 180 meses de
de contribuição, tá? Se vocês conseguirem fazer sempre esse exercício de enquadrar o seu cliente nas regras, vai ficar muito mais fácil. Vocês vão tirar aí de letra, com certeza. Certo? Alguma dúvida? Todas as dúvidas? A dúvida na hora que atende o cliente. A dúvida é na hora que atende o cliente. E é bom que ela surja porque a cada dúvida que surge, você aprende e você cresce, tá? É muito comum a gente ter dúvidas, mesmo depois de tanto tempo atendendo, sempre surge. Isso é muito importante. É bom que surja mesmo essas dúvidas, né? É só com ela que a gente consegue crescer. Quem é que tá ali, que tá escrito ali iPhone? Será quem é? É a Laís? Não, mas ele tem outro. Não? Ah, É, tem mais um 4. mais uma. Foi você que colocou boa noite, meninas? Laís? Não. É a Paulinha. Oi, Paula. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. Saudade. É a Paula, a doutora Paula Decker. Meninas, eu vou subir essa gravação lá para a nossa plataforma do Hotmart, juntamente com esses slides. Eu já joguei os slides ali no grupo, né? Que a gente teve aquele problema técnico no início. E daí, na próxima aula, a gente vai falar sobre um outro tema lá da plataforma. Que bom, Paulinha. Fico feliz. Tá certo? Vocês podem sugerir também temas, tá? Inclusive, essa aula de hoje foi uma sugestão da Laís, né, Laís? Numa das nossas aulas ali da mentoria, a gente conversou, a Laís, poxa, se tivesse uma aula só específica sobre regras de transição. Então, por isso que eu preparei essa aula de hoje para vocês, Foi ótima. tá? Continuamos com os nossos encontros, então vocês me chamem ali para a gente marcar, pelo menos uma vez por mês, para poder orientar vocês nos atendimentos e na confecção aí dos planejamentos da vida. Tá bom? Tá Ó, bom, professora. um beijo para Boa vocês. noite. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau, Tchau. tchau.